pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer a regência, que é muito importante, a regência dos verbos, né? Tem a regência nominal e hoje a regência verbal. O verbo morar, entregar, ficar, permanecer. É um verbo intransitivo. Verbo intransitivo e exige a preposição em. Exige a preposição em. Exemplo. Moro em Cuiabá, né? Então, esses verbos aqui vai usar a regência em. Então, a gente tem que decorar, gravar na cabeça. Morar, entregar, ficar, permanecer, usa a preposição em, tá? Próximo. Vamos apagar tudo, né? Segundo, o verbo chegar, ir, voltar, retornar, comparecer, é um verbo indireto, indireto com a preposição a. Exige a preposição a. Chegar a Itália, por exemplo, né? Desculpa aqui, Itália. Aí tem uma crase aqui que depois eu vou explicar, que é A mais A, né? Depois, mais pra frente, eu vou explicar por que usa essa crase. Volto a Cuiabá. Não, esse já não tem crase. Depois eu vou explicar por quê. Depois, temos o verbo preferir. Preferir é um verbo transitivo, direto e indireto. Por que, prof? A menininha perguntando. Porque quem gosta de uma coisa, gosta da outra, né? Prefiro esporte à praia, né? Preferir. Eu prefiro esporte à praia. Então, existe a preposição, exige a preposição a, certo? Próximo. A gente tem que, no caso, memorizar quais são as preposições que o verbo vai acompanhar, né? Obedecer. Obedecer tem a preposição a. Obedecer aos pais. Ó o A aqui, ó. A mais o aos, né? Próximo. Opa, eu tô errando aqui. O obedecer já é o quarto, né? Referir. Verbo transitivo indireto. Preposição a. Refiro tal assunto. Exemplo. Refiro a tal assunto. Certo? Então, o certo é a gente memorizar qual a preposição que o verbo vai estar ligado, né? 6, verbo namorar. Namorar
não tem preposição, verbo transitivo direto. Quando eu falo direto, é porque ele não tem preposição. Não tem preposição. Exemplo, vou dar um exemplo aqui, namorar. Por exemplo, a menina namora o aluno. Esse o aqui, ele é um artigo, ele não é preposição. Depois, mais pra frente, eu vou explicar tudinho, a análise sintática de cada palavra, ver o que é artigo, o que é conjunção, o que é verbo, e é advérbio e assim por diante, tá bom? Eu vou começar lá do começo mesmo, do beabá, tá? 6. 7. Verbo pisar. Ele tem as duas formas, tá certa. Verbo transitivo direto, sem preposição, ou verbo transitivo indireto, com a preposição em. Certo? Com a preposição em. Pisar a grama. Pisar a grama. Esse a é artigo, não tá nem com crase. E pisar na grama. Então existem as duas formas aí, tá? As duas estão corretas. Próximo. 8º. Verbo ver, olhar, presenciar, observar. É um verbo que? Verbo transitivo direto. O que a prof falou? Falou que quando é direto não tem preposição. Exato, não tem preposição. Pode ter um artigo, mas não preposição. Certo? Ver ou luar. Exemplo, ver, estou vendo o luar. Tá? Eu gosto muito de exemplo, porque aí eu gravo bastante com exemplo. 8º, 9º, vou pagar. Eu indico vocês terem um caderninho para ir anotando tudo que a prof tá falando para anotar. 9, opa, não apaguei o 8 ali não? Vamos apagar então, 9. 9. Verbo amar, odiar, adorar, ajudar. É um verbo transitivo direto. Não tem preposição. Não tem preposição. Verbo, vamos lá. Verbo amar, odiar, adorar, ajudar. Não tem preposição. Por exemplo, amar a Deus. Amar a Deus. Primeiro que depois eu vou explicar da crase também, né? Porque que não usa crase, a crase é preposição. O a sozinho sem a preposição é um artigo. Então o verbo amar, odiar, adorar e ajudar não tem preposição. Nós vamos ter que memorizar isso aí, hein? Certo? Não tem como fugir, não. 10. Verbo desejar. É um verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto. Tá? Tanto faz. As duas formas estão corretas. Se é um verbo transitivo direto, não tem preposição. E também tem preposição na outra parte. Quem deseja, deseja algo. Desejo café chá, né? Então eu tô preferindo aqui, ó, desejar. Não, desculpa. Desejo café. Aqui já é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto. Ok. Achar. Então aqui, ó, eu tô preferindo outro algo. Desejar algo a alguém, né? Desejo café, achar. E aqui ficou o verbo transitivo direto e indireto, porque aqui é direto e aqui é indireto, certo? Por isso que fala verbo transitivo direto e indireto.
10, 11. Próximo. Implicar. Opa, eu gosto desse verbo aqui porque ele também tem duas situações, né? Ele é um verbo transitivo direto e um verbo transitivo indireto. No sentido de implicante, ó, vou implicar com alguém. Aí, ó, viu? Já até falei, ó, é implicante no sentido de implicar com alguém. É de implicante, ele é um verbo com a preposição com, tá? Se vai implicar com alguém, é a preposição com. E no sentido de acarretar, quer dizer que vai surgir, com isso vai surgir alguma coisa, né? Vai acarretar alguma coisa, vai acarretar um dano, vai acarretar alguma coisa boa ou ruim, certo? Daí é um verbo transitivo direto, certo? Então tem duas formas de implicar: verbo transitivo direto e verbo transitivo indireto. Próximo. Querer. O verbo querer também tem duas posições. Desejar, no sentido de desejar, é um verbo transitivo direto. E no sentido de estimar, verbo transitivo indireto. Opa, prof inverteu aqui. No sentido de estimar. Daí é um verbo com a preposição a. Certo? Eu gosto muito de exemplo, vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Quero a você. Quero bem a você. Querer no sentido de desejar. E no querer no sentido de estimar. Quero no sentido de estimar é com a preposição a, certo? Beleza?